hoje nós vamos falar de Hera, né? Nós estamos falando agora nesse quarto programa, nosso quarto encontro, nós vimos então abordando as deusas, então o feminino através das deusas. Nós já vimos Atenas no encontro passado e hoje nós estaremos vendo Hera, a deusa do matrimônio, né? Bom, os símbolos, eles se comportam de várias maneiras. Eles inserem na pessoa, na psique da pessoa, uma dinâmica que faz com que a pessoa se movimente. Ao recepcionar uma deusa, seja ela qual for, já está existindo dentro dessa pessoa uma energia que a faz se comportar e atuar como aquela deusa em alguns aspectos. Ou nos aspectos positivos dela, ou nos aspectos negativos. Vai depender do que essa pessoa, do que essa mulher, ou então homem, porque sim, o homem tem o seu lado feminino, que é aquele que está dentro dele, que também pode recepcionar essa deusa. Vai fazer então com que essa pessoa atue no externo da maneira como ela está recepcionando através então das representações que ela adquiriu durante a vida, ok? A mitologia, ela teve ela então começou há 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Hera, então, é a mais antiga delas, né? Pertence ao grupo mais antigo, ao grupo da criação, onde aparece Cronos, Gaia, Zeus, toda aquela turminha, né? Então, isso há 10 mil anos antes de Cristo. E durante um tempo funcionou, onde as pessoas, os poetas, principalmente Homero, colocavam isso de forma verbal, para contar as histórias. Contar as histórias aqui não é simplesmente imaginar algo e transmitir. Não, esse imaginar era transmitido naquilo que cada um sentia. Então, no amor, na raiva, o que se passava numa guerra, o que se passava numa relação entre um homem e uma mulher, como era a sedução, como era estar livre, como era lidar com a natureza. Então, eles sentiram a necessidade de transmitir isso para o outro e para gerações futuras. E essa transmissão era feita através da palavra, do som. Por quê? A partir do momento que eu recepciono, então, essa palavra e esse som, eu crio dentro de mim uma energia que, junto com aquilo que eu representei durante minha vida, vai fazer um sentido ou outro, diferente daquele que conta. Porque para aquele que conta é uma outra história. À medida que ele conta e propaga esse som através da palavra, ele também vai tendo uma interpretação dentro dele, ou um insight. Opa, não é bem assim? Ou então ele está convicto ou convicta daquilo que está falando, né? Eu, nesse momento, enquanto falo, enquanto vou falar, eu posso, de repente, sentir esse mito de Hera de uma maneira diferente de ontem, quando eu estava lendo, de antes de ontem, quando eu estava preparando. Então, a gente vai recepcionando as histórias e vai sentindo-as de acordo com aquilo que a gente vai vendo e vai recebendo de símbolos no exterior, ok? Depois do Renascimento, a mitologia grega ganhou uma expressão mais acentuada, que foi então colocada nas pinturas, na música, nas poesias, né? Até então, por causa do cristianismo e do judaísmo, elas ficaram um tanto quanto guardadas dentro de uma caixa, vamos dizer assim, porque vem a religião católica e o judaísmo com mais força, portanto, guardaram isso para um outro momento. E se enfatizou muito nessa época, durante o período da implantação da igreja e do judaísmo, o casamento monogâmico, né?
E por causa disso, esses deuses e essas deusas foram esquecidos, guardados. Com o Renascimento, então, vem a necessidade de questionar isso e ressuscitou esses deuses, né? Voltou, então, a ter uma expressão. Mas aonde? Nas pinturas, na poesia, na arte, ok? E hoje nós estamos aqui falando de deuses e deusas, não é? Fantástico isso? Bom, então nós vamos estar falando de Hera e a deusa do matrimônio. Hera é um dos principais elementos, ou uma das principais figuras femininas da mitologia, porque ela traz a relação conjugal. Não é o sexo, não é a maternidade, não são os negócios, não é a natureza, e sim a relação entre o homem e uma mulher, entre o feminino e o masculino. De uma maneira cósmica, se nós formos pensar, ela traz isso. O que é, então, um ser humano, um homem ou uma mulher, ter os dois princípios atuando dentro de si, que é o feminino e o masculino, né? A partir do momento que se dá esse equilíbrio, que dá esse entendimento no homem ou na mulher, da sua atuação, da sua recepção desses dois arquétipos, se dá, então, o que nós chamamos em alquimia de conútil superior, né? Fica pleno, fica num perfeito entendimento. Só que hoje em dia o que acontece com as nossas eras? Né? Então tem muita mulher aí que quer um casamento para viver o casamento, mas não sabe lidar com esse casamento. E ao querer esse casamento, e até elas levam isso com uma submissão, como se subjugar ao comando do marido, ao poder do marido, né? Entendendo errado essa posição do que é essa relação conjugal. Então, essas mulheres são podadas na sua criatividade por elas mesmas, por o entendimento errôneo daquilo que seria, então, um casamento. E Hera mostra isso no decorrer da história dela, na ânsia dela querer se unir a um homem e ter, através dele, o poder. Porque Hera é também Hera é a mulher do poder. Ela ganha poder através do marido. Mas, por causa desse poder que Hera tem necessidade, quando ela, então, era a deusa, né, de um sistema matriarcal, ela era considerada, então, a grande deusa, a toda poderosa, aquela que sabia lidar, então, com o aspecto feminino, usando, então, desse poder. E se junta com Zeus, que é um todo-poderoso do Olimpo, da guerra, das vitórias, da organização, né? E aí olha o atrito. E através dele, então, ela começa a cultuar esse casamento para ter mais poder. E é aí que ela começa a entrar com problemas, né? Ter problemas. Muito bem. Mas vamos ver, então, o que acontece com a Hera, né? Em primeiro lugar, a Hera, ela vem, então, ela é a última esposa de Zeus, e ela é irmã dele também, né? Eles são irmãos, ela é a última esposa, e ela é filha de Reia e Crono. Vocês lembram que num dos encontros eu contei a história de Cronos. Cronos engole os filhos, né? E Reia, como esposa, não contente com isso, pega seu último filho, que é Zeus, e fala, esse ele não vai engolir. E envolve uma pedra com vamos dizer assim, o mantozinho daquele bebê e entrega para o Cronos engolir. E entrega a Zeus para uma família cuidar dele até que ele pudesse, então, se tornar um adulto e ajudar, então, a Reia e a Terra e o Olimpo
na construção, porque o Cronos temia perder o poder para o filho, como um oráculo disse para ele. Então, o oráculo tinha muita força na vida olímpica, né? na criação. Olha, então pensemos um pouco. Quem era Cronos? Um pai ausente, não é? É um pai que não estava nem aí com seus filhos. É um pai que teme um filho quando se destaca. É um pai que não admite perder o seu poder e, portanto, ele prefere engolir esses filhos, trazê-los todos para que esses filhos se submetam a ele, né? Que dependam dele. E por isso ele os engole. E quem é Reia? Reia é uma mulher que se subjuga, então, ao domínio de Cronos e também usa de trapaça. Usa de vingança, né? Porque lá no fim da história dela, quando Zeus então tem possibilidades de afrontar o pai, derrotar o pai, ela o convoca para isso e ele aceita e derrota o pai, não é? Então veja a situação onde Hera foi criada, né? Então Hera entende o poder da mãe, apesar da mãe se fazer de submissa, se fazer de subjugada, a mãe sabe usar da traição também e sabe usar de artimanhas para ter aquilo que ela quer. E é nesse meio que ela é criada, vendo esta mulher, de que forma que ela age para ganhar o poder, né? É tudo uma relação de poder aí. Então, o que acontece? A Hera é uma mulher, aprende e é uma mulher que caminha dentro de uma sociedade de uma maneira que não há como não respeitá-la, né? Ela se impõe de tal forma que as pessoas a respeitam, porque ela sabe o que fala. Ela tem uma vontade tremenda de realizar as coisas, né? Ela não mede esforços para conseguir aquilo que ela quer. Nem que para isso ela tenha que usar de artifícios não adequados, né? Ela tem uma confiança muito grande sobre si, né? É uma pessoa que tem um domínio imenso daquilo que ela sente. Ela não manifesta isso a olhos nus. Se ela estiver sentindo uma emoção, ela guarda para ela e se mantém controlada o tempo todo para não mostrar para o outro aquilo que ela está sentindo. Mas lá por trás ela está fazendo alguma coisa, com certeza, né? Ela adora ser rodeada pelas pessoas, ela adora ser vista como uma mulher poderosa, como uma mulher que sabe, né? Uma mulher que ela tem que ser respeitada o tempo todo, não admite ela não admite o desprezo, né? Todos têm que cultuá-la então como deusa, né? Como a maior, a que pode fazer tudo, e tem que tratá-la com cortesia, senão ela se revolta. E ela sabe exatamente o que deseja em qualquer situação. Ela tem uma sensibilidade para entender o que ela quer em qualquer momento, ok? Para ela é muito importante que o marido tenha uma posição social mais acentuada, mais elevada. E os filhos também. Ela vai criar os filhos não com aquele calor de mãe, né? E sim ela vai criar os filhos para o poder, os homens. E as filhas ela vai criar para os casamentos de interesse. Então, uma filha só vai poder casar com um rapaz se ela aceitar que este casamento lhe proporcionará algo de especial em termos de poder para a filha e para ela. Né? Então, ela vai olhar a família, ela vai dar palpite aí, esse homem não é muito bom para você, ou esse homem está aprovado por mim. Né? E como Zeus, então, consegue pegar essa mulher, consegue se casar com ela? Não foi por amor,
Não houve amor entre eles, aquela paixão que pudesse dizer, não, houve um love story, né? Não. Zeus, como um bom fertilizador que era, e esse era o papel dele, então, enquanto o supremo do Olimpo, né? Ele tinha que organizar o Olimpo, e para organizar o Olimpo, ele foi se unindo a várias mulheres, e era uma delas. Então, ele se transforma num pássaro e vai para o colo de Hera, como se fosse um pássaro que estivesse meio adoentado, qualquer coisa. E Hera olha e acaricia aquele pássaro. Nesse momento, ele se transforma em Zeus e a toma. E aí ela não tem como escapar. Então, ele propõe o casamento, exige o casamento, e eles se casam. A lua de mel, segundo Homero, durou 200 ou 300 anos. Olha que lua de mel comprida, né? E a Hera foi presenteada com o Jardim das Hespérides, onde tem as macieiras de ouro, né? As maçãs de ouro. É um lugar sagrado, é um jardim, né? Esse casamento é muito interessante porque une a necessidade da relação e a necessidade da autorrealização, né? Então, a relação em si, o que propõe esse mito é que a relação em si não existe se não tiver uma autorrealização dos dois. E é nesse conflito que vão viver, então, Zeus e Hera. E esse conflito, eles geram uma energia intensa, uma energia muito grande, porque são os conceitos a respeito das situações e da vida é diferente para um e para o outro. E é nisso que está o grande segredo da relação dos dois. Eles têm que se entender. Eles têm que os dois quererem a relação, os dois quererem a autorrealização, um compreender o outro nessa questão. E não um usar o outro. Hera, por ser uma mulher bastante confiante nela mesma, um domínio excepcional sobre si, ela se transforma em conselheira de Eros. Mas o que ela queria? O poder. Ela quer segurar esse homem para ela, quer que ele cresça para que ela se destaque. E Zeus percebe isso. Por um tempo até ele aceita os conselhos, mas de repente ele começa a dizer, não, peraí, não é bem por isso. E não é só com ela que eu tenho que me aconselhar, eu também quero outras opiniões, outras sugestões, né? E aí ela não gosta muito disso, porque de uma certa forma ele está desprezando-a, desprezando os seus conselhos, desprezando o seu conhecimento. E aí já começa então a ter conflitos entre os dois. Bom, Hera é a mulher que sim, ela teve filhos, mas da relação entre ela e Zeus somente Ares, que é o deus da guerra. Ela teve uma filha que se chama Hebe. Hebe é aquela mulher que serve, é aquela mulher que ela lavava ela fazia tarefas de servir o outro, até que Gaminedes apareceu, que virou o caso de Zeus lá, né? Então, ela vai atrelar o carro de Hera, ela vai dançar para a alegria dos convidados, ela vai servir nos banquetes as bebidas, ok? E Lítia também foi uma das filhas geradas somente por Hera, sem a participação do homem. E Lítia, ela é uma deusa submissa à mãe. E a função dela é ser parteira. E no decorrer da história, ela vai estar atendendo aquilo que a mãe quer, principalmente em relação aos filhos bastardos, né? Então, ela vai ajudar Hera, a sua mãe, a prejudicar
a mulher que esteve então com os Zeus e o filho que gerou desse relacionamento. Então, ela vai estar atendendo a mãe naquilo que a mãe quiser. Né? Não é uma deusa que tem confiança em si mesma, não é uma deusa que se impõe. Vai ter Hefestos. Hefesto, ele é o deus da manufatura. Né? Ele faz os arcos, as flechas, ele faz peças conforme solicitadas pelos deuses. Capacetes invisíveis que tornam a pessoa invisível, mantos, não sei das quantas. Ele cria, ele tem muita criatividade. Mas o que acontece? Hera estava muito descontente e ela foi para aquele jardim das Hespérides procurar a fertilidade. E aí, então, ela fica grávida de Hefestos. Só que Hefestos nasce com defeito. E para os gregos, naquela época, nascer com defeito não era bem visto, porque era um ser aquém da sociedade. Então, para Hera também não é. Uma mulher poderosa, como poderia ter um produto seu que fosse defeituoso? Ela não aceitaria isso de maneira nenhuma. Então, ela o atira Olimpo abaixo. E nesse momento, quando ela faz isso, ela já deixa Hefestos coxo. Né? Mas Tétis, que é do fundo do mar, acolhe Hefestos e lhe ensina o que é criatividade, o que ele poderia fazer. Né? Bom, e ela tem também Ares. Ares, então, deus da guerra, que é o filho que vem junto com os Zeus, né? Da concepção, da união dos dois. Puxa, deus da guerra, numa relação conjugal, era o que eles precisavam trabalhar. Né? Essa violência, essa agressividade, essa menos-valia em relação ao outro, em relação às coisas. Né? O que os dois precisavam estar trabalhando vem através do filho, que é Ares. Muito bem. E ela também tem um outro filho, que é o Tifão. Né? O Tifão, ele nasce da traição, da primeira traição de Zeus. Como assim? Hera estava muito revoltada com que ela soubera a respeito de Zeus, que ele atraía, e gerou, então, o Tifão por causa dessa intensa raiva que ela estava sentindo, de não conseguir aquilo que ela queria. E ele é um gigante, ele vem para a missão de destruir Zeus. Hera já não aguentava mais. E dentro da sua vingança, dessa energia terrível que está dentro dela e que ela precisa pôr para fora, ela precisa se vingar, ela dá à luz a Tifão, que é um gigante que vem então com a função de matar Zeus. Todos os deuses fogem do Olimpo, vão para a Grécia, vão para Roma, né? Ou melhor, vão para Roma, vão para o Egito, e fica o Pan, né? Que é aquele metade cabra, e que toca um instrumento musical, fica Atena e Dionísio. E Hércules. Enquanto Pan distrai, o Tifão consegue, então, lutar com Zeus e lhe rouba os tendões. Né? Deixa Zeus, então, muito vulnerável sem os tendões. Era a maneira que tinha para, então, acabar com ele. Então, Pan distrai o gigante, distrai o Tifão, e Atena e Hércules recupera, então, os tendões de Zeus. E aí começa, então, a sequência de traições de Zeus, uma atrás da outra, e acaba, então, a conselheira, né? A Hera passa a não ser mais ouvida, ela é duramente castigada a partir daí, e começa todo o conflito que gera dentro desse mito.
esse processo entre Zeus e Hera, dessa relação, onde os dois têm que buscar a autorrealização e a relação, nós falamos aqui, falei em conútio superior, mas podemos chamar também de hierosgamos. Hierosgamos é o casamento sagrado, é aquele que se consolida, que serve propósito, é aquele que tem a união, então, desse feminino e desse masculino, ok? É uma briga entre dois grandes arquétipos, né? Um quer o poder, outro também quer, mas um é feminino, outro é masculino. São dois grandes arquétipos brigando entre si para chegar a um consenso, a um equilíbrio. Por quê? Hera representa, a partir do momento que é consolidado esse Eros Gamos, o casamento sagrado, Hera passa a ser a rainha e Zeus o rei. Numa linguagem mais atual, então pode ser então considerada uma deusa e ele um deus, né? Porque os dois se entendem, falam a mesma linguagem. O casamento deles se deu na lua cheia. Lua cheia significa que o sol, com toda a sua energia, com toda a sua luz, passa para a lua uma proporção de luz que a faz brilhar, né? Quando o sol está mais apagadinho, a lua normalmente vem na minguante, vem crescente ou decrescente, porque ela não está recebendo toda a luz do sol. E por isso, então, na antiguidade, se fazia os casamentos quando a lua estava cheia, simbolizando, então, os dois, o homem e a mulher, o feminino e o masculino, o rei e a rainha, o deus e a deusa, na sua potência mais suprema, né? Que falam que é o casamento agora não sai. Cosmicamente da grande vida, né? Ok? Muito bem. Bom, então, como essa mãe, a Réia, também visava o poder, o que essa filha adquiriu dessa mãe foi o poder. E, por causa disso, e como a Réia não passava para essa filha o traço feminino, a maternidade, o calor, a doçura, ela não sabia o que era isso. Então, o dote que ela recebeu dessa mãe foi inteligência, poder. E era com isso que ela lidava, né? E ela tinha um pai, então, ausente, que é o Cronos. Então, Hera em grego significa senhora, né? Quando às vezes você olha para uma mulher e você a chama de senhora, você a eleva a um status mais do que ela é, né? Mais do que ela. Você olha para uma mulher e fala assim, a senhora significa que essa mulher é mais do que eu. Ela tem uma experiência maior do que eu. Então eu devo tratá-la por senhora, né? Esse é um arquétipo. Isso vem ao longo dos anos, né? Trazendo então, essa cultura, esse modelo até os dias de hoje. Mas então ela toma conhecimento das traições do marido. Lá se sabia de tudo, né? Deusa sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Então ela tomava conhecimento das capulidas do Zeus e ele engravidava as mulheres na intenção psicológica de fertilizar então o Olimpo, fertilizar a Terra, fertilizar esse cosmos, mas ela não entendia isso. Ela perseguia não a Zeus, mas as mulheres e os filhos, as mulheres que tiveram um relacionamento com Zeus e os filhos
que eram gerados desse relacionamento. Ela jogava toda a ira para cima dessas criaturas, como uma forma de extinguir o poder dele, de colocá-lo sobre sua... inverter o processo. Ao invés dela ser submissa a ele, ela o queria submisso a ela, aceitando as ordens, aceitando como ele deveria se posicionar na vida. Isso ele não aceitava. Até que um dia, ela, cansada disso, ela resolve, então, ela armou uma cilada para Zeus, na esperança de puni-lo por todas as traições. E convoca os outros deuses para ajudá-la, e eles aceitam. Então é aquele complô, né? Aquele motim. E aí chegam a prender Zeus e tudo mais, mas ele é solto, ele consegue vencer então esse motim, e ele acorrenta a Hera com braceletes de ouro e coloca bigornas nos pés dela e deixa no espaço para que ela pense a respeito disso. Ela pediu ajuda de todos os lados, nenhum deus conseguiu convencer Zeus a mudar de ideia, tirá-la do castigo. Ele só tirou-a do castigo quando ela prometeu que ela não iria mais fazer isso, né? Que ela não ia mais fazer esse motim, essa vingança, e ela cumpriu. Partes, né? Ela continuou perseguindo os filhos e as esposas que ele teve, as amantes que ele teve. Hera recebe 3 nomes. Todas as deusas vão ter 3 atitudes, né? E Hera não fica atrás, ela vai ter 3 nomes diferentes. Então ela vai ter a Hera Paternus. A Hera Paternus é aquela fase da mulher onde ela nasce, vai até a adolescência, ela é inocente, ela está na infância, ela ainda é uma flor, né? Então, esse momento, então ela está na espera de um companheiro, é a Hera Paternus. Depois ela passa a Hera Teleia. A Hera Teleia é aquela que já está dentro de um casamento e ela vai, então, ser a esposa, né? E ela só vai poder ser uma Hera Teleia porque ela vai ter um Zeus Teleios, que também dá esse feedback para ela. E depois ela vai se chamar de Hera Shelah, que significa a velhice, né? Que se torna anciã, que depois de tudo isso adquiriu sabedoria e agora pode fazer uso dessa sabedoria de uma maneira sábia, né? E é uma deusa triática, assim como todas as outras deusas vão apresentar essa mesma passagem. Então, tem o momento a época de ser a criança, adolescente, depois o tempo da maturidade e depois da sabedoria. Ok? Então, Ares, que vem da relação entre os dois, e aí ele então vai mostrar para esse casal o que está acontecendo com eles, né? Através da guerra, da falta de consideração, de colocar as coisas e as pessoas como nada, né? Ele também vai afrontar a Hera de uma maneira extraordinária. E como? Se unindo amorosamente a Afrodite. Quem é Afrodite, então, se não uma mulher sensual, uma mulher que vive para o amor, uma mulher desprendida de qualquer conceito de relação? E Afrodite é o lado oposto de Hera. É um lado onde ela também precisa trabalhar. Ela também tem que entender esse feminino de um outro lado. E Ares se junta a Afrodite. 2 pessoas que vão pôr
na frente de Zeus e Hera, o que eles estão fazendo. Né? Através, então, do reconhecimento da sombra, porque eles vão ser a sombra dos dois. Hoje em dia, quando nós vemos, assim, então, nesse caso, Hera mostra o ciúmes violento que ela tem em relação ao marido, né? Que para nós hoje seria considerado essa mulher ciumenta ou esse homem ciumento demais, isso daí é patológico, esse cara está psicótico, essa mulher precisa ser internada, ela não respira, ela está vestindo a deusa, ela está com essa deusa Hera dentro dela de uma maneira negativa. Né? Ela está levando ao extremo a todo aquele conflito, todo aquele sentimento de revolta, de poder ao extremo. E hoje em dia a gente olha isso numa mulher ou num homem e fala, esse aqui está precisando até se internado. Nossa, é demais esse negócio, eu não aguento mais. Né? Tem maridos que não conseguem nem respirar dentro de casa, que a mulher, o que você pensou? O que você falou? Onde você foi? O que você fez? Ela quer controlar o tempo todo a vida dele. Né? Então, esse casal ele traz o conflito da agressividade do amor, né? Da paixão e do ciúme. Porque isso é muito forte, é uma energia intensa nos dois. Mas como é que isso daí chegou? Como é que essa história toda chegou, então, a Conútil, ao Hieros Gamos, esse casamento sagrado com toda essa loucura aqui? Essa relação veio se humanizar através do herói. Né? Veio se humanizar através de um herói. E quem foi o herói? Hércules, aparecendo na história. Né? Quando Hércules, então, Hércules não era esse nome que ele tinha o nome de, em algum lugar, em alguns relatos de Alceu, em outros de Alcides, né? Esse Alc, A-L-C, significa valor, quer dizer, no nome dele já vem que ele é uma pessoa de valor. Né? E Hera quer acabar com ele, porque ele é o resultado de uma relação de traição. Né? Só que Hércules, e ela começa a dar um trabalho atrás do outro. Ele era um homem de valor e ele tinha uma força tão grande que ele não percebia o tamanho dessa força. Certa vez, conta a história, que ele foi fazer um movimento com o braço e vinha vindo um rapaz com uma bandeja com bebida. E com esse movimento ele matou o rapaz. Uma outra situação mostra que ele acabou matando os 3 filhos e a esposa, num movimento que ele também foi sem querer. Então, o que significa esse personagem de uma maneira psíquica? Significa que, às vezes, que as pessoas às vezes fazem as coisas e depois se arrependem, porque é o que acontecia com ele se arrependia de não conhecer essa força que ele tinha. Né? E ele precisava também reconhecer isso, ele precisava se ver, aprender. E por causa desse ciúmes violento que ela tinha, dessa vingança, maneja tudo isso através de um oráculo que Hércules foi procurar, para que ele faça, então, os 12 trabalhos. Na medida que vai passando os 12 trabalhos, que ele vai executando e todos com sucesso, ele vai aprendendo também a controlar a sua energia, a sua força, essa maneira desmedida de fazer as coisas, e vai conhecendo o que é agressividade, vai conhecendo o que é maturidade, uma porção de coisas. E Hera vai aprendendo com ele isso. Zeus também, porque Zeus participa disso para tentar, não, deixa eu salvar meu filho. Hera, deixa eu dar o trabalho. Mas existe um acordo no Olimpo onde um Deus pode
ajudar lá, mas não pode interferir, acabar com o trabalho. Ele tem que dar uma mãozinha. Então, Zeus dando uma mãozinha para Hércules se sair bem, era dando trabalho para ele não sair. E nessa disputa, foi humanizando os dois. Né? Foi fazendo com que os dois percebessem os seus problemas, as suas questões. Tanto é que no final ele passa a se chamar Heracles, que significa glorificando Hera. E Hera dá então a sua filha Hebe em casamento, em comunhão para ele. Ok? Depois, quando ele morre, então ele vai para o Olimpo e recebe a filha de Hera, que era a filha, vamos dizer assim, mais querida de Hera, para Heracles, vamos dizer assim, como recompensa. Né? É aí que eles começam a se humanizar. Muito bem. Vamos colocar assim. A ave, cada deusa tem alguns símbolos. Símbolos animais, de plantas, né? Elas são caracterizações delas. Aquelas pessoas que estão mais envolvidas com seus sonhos e de repente aparece aí um pavão e conhece mitologia, fala, tem história de Eva no meio do caminho, de Hera no meio do caminho. Se for por exemplo, um lírio, uma romã, pode pensar na Hera também. Apesar que romã, a gente pode pensar em Dionísio, a gente pode pensar em Perséfone, né? Dependendo do contexto aí do sonho. Porque são símbolos da fertilidade, né? E o pavão é aquela coisa maravilhosa, né? Ele quando ele abre suas penas, é uma coisa grandiosa, é poder. Muito bem. Bom, essa deusa, ela perseguiu muitas amantes do seu marido. Ela não media esforços nenhum para conseguir aquilo que ela queria. É muito interessante você ver nos dias de hoje, e até na própria história, nos romances, nos filmes, nas peças teatrais, na vida que nos é apresentada aí também, pessoas que conhecemos, mulheres que eu vou me vingar dele. Não tem isso, né? O que é isso senão esse medo de perder o poder, esse medo de não ter, essa coisa de não ter confiança em si mesma, né? Mas uma confiança saudável, não essa confiança que tinha a ponto de usar isso para fazer a vingança. Então é muito interessante quando a gente se depara com uma mulher e ela, não, mas eu vou pegar ali, porque eu sei que ali eu vou ferir. Mas que prazer é esse? Ela quer que esse homem se humilhe e venha então ao encontro dela como se ela fosse a salvadora da pátria. E isso acontece com o homem também. Se o homem tiver um feminino um pouco mais acentuado, ele vai usar desses artifícios também. Né? Não é só cabe à mulher, é que a mulher, nós estamos falando de deusas, e estamos levando mais para a mulher. Mas o homem também tem essa característica. Menos proporção, mas tem. Mas ela também se apaixonou por outro, né? Ela também teve uns envolvimentos amorosos com outras pessoas. E um deles foi Morfeu. Mas olha só que danada. Morfeu é o deus do sonho. Ele é filho de Hipos, que é o sono. Ele é um dos 1000 filhos de Hipos.
E olha a intenção dela. Eu aprendo com ele a arte de entrar no sonho das pessoas e as manipulo através do sonho. Não é fantástico? Né? Até que Zeus descobriu e fez isso acabar de uma vez. Né? Bom, então quem é Hera? Hera é uma mulher desejosa de casamento, da relação conjugal. É uma mulher que quer ser esposa através do poder do marido. Então ela se torna poderosa através dele. É uma mulher que tem um poder vingativo muito grande, né? A não ser que ela trabalhe isso, que ela entenda, que ela compreenda que não é preciso isso tudo. E na infância ela vai ser aquela menininha que brinca de esposa, né? Ela quer ser dona de casa, ela comanda todos os menininhos lá, e os meninos nem sempre gostam disso, então ela é rejeitada, ela é desprezada, eu não quero brincar de casinha, né? Na relação com a mãe, ela vai ser uma pessoa, pode ter uma questão de obesidade, segundo a Udman, que é uma analista junguiana que visa mais o corpo e mente, ela pode ter problemas com obesidade, né? Por causa dessa obsessão de perfeição. Ela precisa ser perfeita o tempo inteiro, né? Ela é a dona da verdade. Mas assim, e aí, por ela não ter mães perfeitas, né? A mãe como ela gostaria que tivesse, então ela quer ser perfeita a todo custo, e ela parte para a obesidade, ou então a anorexia, ela vai para os extremos. Quando ela está lá na adolescência e na vida adulta, ela fica extremamente contente se ela tiver um relacionamento com um homem, né? Um relacionamento firme, com um futuro já todo arrumadinho, todo certinho, que vai lhe proporcionar, então, esse poder. Vai ser uma coisa promissora. E ela provavelmente vai participar de sociedades beneficentes, como a Grande Samaritana, né? A pessoa que acontece, que ajuda todo mundo, né? Mas está ali sendo vista como a doutora. Mas ela na sua meia-idade, ela pode ficar bastante infeliz se ela não conseguir esse casamento, ou não conseguir esse poder todo, né? E ela não se interessa muito pela educação intelectual, não. Ela não está muito afim disso, isso não interessa para ela, né? Na velhice, ela vai se sentir muito realizada se ela puder ser a matriarca da família. Aquela que senta, então me vê aí uma família, que é aquela mulher que senta, e todos os filhos ficam em volta dela, dizendo como você é poderosa. Se ela tiver uma estabilidade financeira, ela fica um pouco mais calma. Ela é um tipo da mulher que não procura terapia, raramente vai a uma terapia ou então a um seminário, ela não quer se conhecer, ela não precisa, porque a característica dela é extrovertida, e normalmente as pessoas extrovertidas não precisam, porque elas estão o tempo todo fazendo, o tempo todo obtendo resultado, são pessoas mais atiradas, então acham que não precisam se conhecer, basta conseguir, basta ter, né? Então ela é uma dessas pessoas. Mas se ela conseguir, se ela tiver um homem do lado dela, ou então ela vai lá, se casa, tem todo aquele momento que ela acha que através desse marido ela vai conseguir o poder, ela está toda satisfeita. De repente não é bem assim, esse homem não é bem o que ela esperava. Então ela passa a dominá-lo e fica um tanto quanto frustrada por não conseguir ter esse poder através dele. Então, de alguma forma, ela vai ter esse poder através dos filhos ou dos parentes mais próximos, ela vai ser uma megera. Né? Tem um filme que chama Megera Indomada? É a megera. A megera indomada é uma era. Então, ela vai ser motivo de chacota no meio dela. Ela fala assim, nossa, essa mulher é uma megera. Ih, Deus me livre, cruz credo. Né? E vai aquela coisa, toda aquela brincadeira em torno dessa mulher. Não, imagina, eu não vou na sua casa, não, que mulher chata, né? Ela é muito dominadora. São aquelas conversas.
Ela gosta muito de homens poderosos, é a coisa que chama a atenção dela. Pintou um homem com poder na frente dela, brilhou o olho. Ela já ficou encantada. Pronto, esse aqui é o ideal para mim. Ela nem sabe quem é. Por causa desse status que ele pode oferecer. Principalmente isso na vida política acontece muito. Ela vai viver num meio social onde as amigas também têm seus maridos. Porque se tiver uma Afrodite no meio, desconjuro. Né? Ela não quer uma Afrodite no meio de jeito nenhum. Porque vai desestabilizar o casamento, eu não quero saber. Na sexualidade, a iniciação sexual dela se dá, então, com a relação. Né? Ela não tem pretensões de se relacionar sexualmente antes do casamento, antes dessa relação que ela considera como conjugal. Ela atende os padrões sociais do que for estabelecido, né, dentro disso. E ela quer um marido que tem uma parceria com ela para atingir o poder, sempre o poder. Muito bem. Então, ela preza a fidelidade. Todas as situações, de uma certa maneira, são jogadas para baixo do tapete. Zeus, no caso aqui, Zeus nunca teve a ideia de traí-la, não foi ele, foram elas. Né? Então, ela espera que ele seja fiel. E acredita até que ele é fiel. Não foi ele, foram elas. Então, ela parte para a vingança em cima dessas mulheres. Muito bem. Dos filhos nós já falamos. No trabalho, ela pode ser bastante dura. Né? É uma mulher que é uma oponente muito respeitável, porque ela sabe o que quer. Mas ela tem um ego muito frágil, qualquer coisa derruba. É muito vingativa, é muito possessiva. Tem uma vez que Zeus foi consultar Metis. Metis é a deusa da sabedoria, sobre um assunto que ele tinha dúvidas. E era sobre disso. Como? Ele foi consultar outra pessoa. Veja, ela não tinha, em algumas situações, ela não era o sexo, a relação sexual onde ela se sentia atraída, e sim na questão do dar-se enquanto conselho. Não sou nada, não faço nada. Como? Eu não sei nada. Ela se sentiu desprezada. Então, ela foi atrás de Metis para castigá-la. Tem uma Jennifer Parker Uller, do livro A Deusa Interior, e eu me baseio muito nesse livro, porque eu acho que é fantástico a colocação. Eles analisam bastante as personalidades dessas deusas. Ele diz o seguinte a respeito de Hera. Eles dizem, né? Quando uma mulher Hera não sucumbe ao ciúme e à destrutividade e se sente confiantemente íntegra em si mesma, ela está pronta para desafiar e conhecer um homem nos termos do seu próprio poder. Ok? Se ele for capaz de conhecer a mesma confiança na sua masculinidade, poderá ocorrer a verdadeira união entre Zeus e Hera, em sua forma original e incorrupta. Os dois têm que estar cientes de que eles estão atrás de uma relação de autorrealização, e um respeitar o outro. A divisão de poder num relacionamento conjugal de indivíduos tão igualmente fortes nunca é fácil ou tranquila, considerando-se os grandes egos envolvidos. Mas nós acreditamos que ainda seja possível hoje, apesar da distorção patriarcal desse arquétipo no casamento, à medida que as mulheres forem cada vez mais assumindo a sua verdadeira dignidade e igualdade.
né? Se assumir é a grande questão. Para, então, que uma mulher que tenha esses traços psicológicos de Hera possa, então, se entender, possa sair, então, desse lado negativo, desse momento difícil, ela tem que aceitar o crescimento interior. Ela tem que buscar se conhecer internamente, quem sou eu, né? Ela tem que transformar toda essa raiva, essa dor, num trabalho criativo. E ela precisa encarar o casamento como algo que vai proporcionar experiência. E não afrontamento, experiência. Ela precisa se libertar do papel de vítima, porque no fundo ela está sendo vítima. Toda pessoa que é imbuída de poder, por trás tem uma grande inferioridade. Ela precisa usar uma máscara que é o poder. E ela precisa entender que o outro é o outro. E começar de novo. Ok? Na mitologia celta, eu estive dando uma olhada e vi que existe uma deusa que se chama Dana, que mais ou menos vem, então, contar um pouco dessa era. Né? Na deusa Nana, ela põe um pouco de Ártemis e um pouco de Hera, mas traz essa era também. Né? Essa mulher que quer segurança material, que quer essa proteção, que quer essa justiça. Ela é a deusa disso. Ela era a que governava as tribos celtas da Irlanda. Né? Então, eu vou ler alguns trechos do que se fala, então, da mitologia celta de uma maneira geral. E se vocês perceberem, os africanos também, a mitologia africana também fala isso. A grega também fala, né? Então vamos lá. O mistério fundamental da religião celta e das cerimônias rituais que materializaram sua essência serão sempre difíceis de compreender. Tanto a espiritualidade desse povo guerreiro, quanto o fato de, inclusive, terem sido uma religião, viram-se eclipsados pela insistência romântica em envolver a mística celta no mundo das fadas e dos espíritos. Para eles são espíritos. Para nós, enquanto fala junguiana, vamos colocar assim, são arquétipos. Para os mitólogos são mitos. Né? Só muda a maneira de dizer, de nomear, que quer dizer tudo a mesma coisa. A escrita era considerada desnecessária, pois as leis, lendas e ensinamentos tribais se perpetuavam graças a poetas e sacerdotes. Olha lá Homero falando, olha lá na África falando, passando de geração para geração, de tribo para tribo. Eram eles que se encarregavam de memorizá-las e de transmiti-las oralmente. Da mesma forma que as proibições impostas aos heróis guerreiros, as quais determinavam seu modo de vida e suas ações. A transmissão oral sempre foi um método eficiente para comunicar todos os matizes dos acontecimentos importantes na vida da tribo. Para poder recordar e interpretar mais facilmente as histórias, intercalavam-se os temas rituais referentes aos deuses. A imposição de nomes, a pedra do oráculo, que gemia durante a coroação de um novo rei, os gêmeos divinos e o guerreiro heróico. A constante metamorfose destes temas e a facilidade de ligação entre o físico e o sobrenatural plasmaram o mundo da imaginação celta através de milhares de anos de relatos. Nos contos, os seres divinos podiam passar de sobrenaturais a vulneráveis, como o resto dos humanos, e regressar aos seus domínios, sem ofender a suscetibilidade cristã dos escribas, que de vez em quando deixavam testemunho de suas lendas. Todas as divindades, por muito extraordinárias que fossem, se encontravam submetidas ao ritmo desta vida
e as exigências de uma dada população. Cada província ou região tinha seu lugar sagrado, que era o centro do seu mundo. Nós aprendemos a separar o psíquico subjetivo do natural objetivo. Os povos primitivos, ao contrário, têm sua psique convertida nos objetos. Sua paisagem não é só um ponto geográfico, ou geológico, ou político. Para os druidas, por exemplo, os bosques eram suas catedrais. Neles celebravam seus rituais, festas e cerimônias mágicas. Cada árvore estava consagrada a um dia e representava uma virtude. Estes gigantes verdes tinham grande importância na cultura celta. O maior de todos os medos se localizava em lugares em que acreditavam não serem bons, pois eram habitados por espíritos maléficos. Cogitavam, por exemplo, que nas montanhas habitava uma grande serpente e que as cavernas eram vigiadas por demônios serpentinos. Esta projeção do psíquico cria, de maneira natural, relações de homens com homens, animais com coisas, que para nós são absolutamente incompreensíveis, mas fascinantes para serem estudadas. Todas as famílias celtas se originaram da deusa mãe. Da mãe vêm os ramos familiares das deusas e deuses, assim como a maioria das famílias. Eles representam as polaridades do caráter humano. É importante lembrar que cada deusa e cada deus representam um aspecto que você pode reconhecer dentro de si mesmo e nos outros. Até o próximo programa.